Que o Eterno possa nos abençoar nesta manhã de Shabat, grandemente, porque Ele já coloca palavras em nossa boca para que a palavra dEle possa se tornar gloriosa. É a função que Ele dá a cada um de nós, e também essa casa nesse período. João começou a fazer a leitura de Isaías capítulo 51, e o verso 16 ele fala isso: eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que plantei os céus no seu lugar e fundei a terra, e te digo a Sião, tu és o meu povo. A função para aqueles que se dizem servo de Adonai é fazer isso ao qual estabeleceu na Torá para nós, é tornar a palavra do Eterno gloriosa, elevar a palavra do Eterno e colocá-la no seu devido lugar de posição diante de nós e diante desta casa. O profeta Isaías, no capítulo 42, fala isso. Depois nós vamos fazer a leitura de Isaías 42, para nós vermos essa posição de Adonai para nós, que é estabelecer a palavra dele em nossos corações. A Parashat Shemot, ela vai inaugurar o segundo livro da Torá, que recebe também o mesmo nome, Shemot. E quando a gente começa a fazer a leitura da porção, você verifica, e eu também, que aqui Adonai começa a expor para mim e para você a continuidade da narrativa do último livro de Gênesis, que é Bereshit, que nós estudamos semana passada, fazendo a ligação de um livro para com o outro de maneira exemplar e muito bonita pelos escritores da Torá, que é Adonai, através de Moisés, vai expor aqui para nós esse cuidado que Adonai tem com a sua Torá, com a sua palavra, e dando continuidade para nós. Como é que ele faz isso? Como é que Adonai faz essa transição de um livro para o outro? Aqui na própria Êxodo, capítulo 1, faz isso. Nós vamos ver como é bonito Adonai tratar a sua Torá e entregar nas mãos dos teus filhos para que nós possamos dar honra à Torá. Amém? Torná-la gloriosa. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos agradecer ao Pai, colocar as nossas vidas diante do teu altar, porque nós reconhecemos a nossa pequenez, conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos as nossas dificuldades, tudo aquilo que está em nós e que causa pedra de tropeço, tanto para nós quanto para aqueles que tentam se aproximar da tua Torá. Portanto, Hashem, pela força que há no teu Santo Espírito, ó Pai, retira do meio de nós tudo aquilo que é pedra de tropeço, tudo aquilo que agride e que ofende a tua Torá. Tudo aquilo que nós estamos fazendo e que não está de acordo com a tua palavra, o Senhor retire com a força que há em ti. O Eterno diz na tua Torá que a vingança pertence a Ele. Mas nós, nesse momento, como casa, como assembleia reunida, neste momento, clamamos a Ti, que o Senhor venha agir por Ti, Pai, e que nós possamos aprender e agir também por Adonai. E assim a palavra de Adonai venha reinar em nossas vidas. E em nome de Yeshua, o Messias, é que nós oramos, colocamos não só a nossa vida, mas a vida de todo aquele que serve a Hashem. Nós queremos clamar ao Eterno e pedir para essa casa possa orar pela vida do Marcelo. Ele ainda se encontra internado, aguardando ali uma vaga para adentrar na UTI. Nós sabemos que Marcelo tem uma saúde um pouco precária, mas o Eterno tem sustentado ele grandemente e ele tem sido fiel ao Eterno. Então, que o Eterno possa sustentá-lo e nós colocarmos a vida do Marcelo em oração. Nessa madrugada, a filha dele passou a mensagem falando que ele ainda aguarda oportunidade de adentrar ali na UTI do hospital ali em Vila Velha. Que nós possamos orar ao Eterno e clamar por ele, em nome de Yeshua. Como é que Adonai faz essa transição de um livro da Torá e dá continuidade ao próximo livro? Ele encontra-se logo no capítulo 1, nos primeiros versos. Ele traz os nomes das tribos, as tribos que compõem a semente de Jacó. Aqui, agora, nesse momento,
Jacó vai assumir o registro do seu nome espiritual em Israel. E é o lutador de El, aquele que luta por Adonai. É essa a função dessa casa, é aquele que luta por ela. E como procede na promessa de Abraão, Isaac e Jacó, quando os comparou às estrelas do céu, identificou como as estrelas, como a areia do mar, dando para mim e para você como se fosse um contingente incontável. E é assim que começa a Parashá dessa semana. Porém, os filhos de Israel, os Benê Israel, aqui em Shemot, ele deixa de ser o seu restrito ambiente dos filhos de Jacó, ali na terra de Goze, onde eles habitavam. Aqui você vai ver que ele vai se tornar um corpo, um só. O próprio rei do Egito, Deus do Egito, vai falar assim, vai tratá-lo como único, porque ele reconhece ali que é uma nação nascendo dentro de uma outra nação. Ele deixa então o papel de ser o restrito ambiente de filhos de Jacó para ser um corpo, para ser uma multiplicação dentro da extensão da terra do Egito, que em hebraico é Mitzraim. Se você viu aqui a leitura da Torá, eles falam Mitzraim. Significa o que Mitzraim no hebraico? Restrição, limitação. A nação de Israel já deixa de ser os filhos de Jacó, quando assumem a identidade de ser os Benê Israel, ele deixa esse corpo restrito a essa limitação e passa a ocupar a multidão da extensão do Egito. O próprio rei do Egito vai identificá-lo como um ser único, como um povo. Lá em Êxodo, capítulo 1, verso 10, ele diz assim: Eia, está aí na sua Bíblia, usemos de astúcia para com ele. Ele está falando ele, um único, um singular, um povo, ele diz. Para com ele, para que não se multiplique e, vindo a guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Esse é o temor ali do rei do Egito, essa nação que se torna uma dentro do Egito. Porém, os 70 seres que chegaram ao Egito tornam-se aqui nessa porção em um número desconhecido. Você vai ver aqui que eles não conseguem enumerar, porque pela multidão que se multiplica ali no Egito, nesse momento aqui ele se torna desconhecido. Sabe quando é que vai ser, a Torá vai revelar o número dos Benê Israel do Egito? Em Páscoa. Lá em Páscoa. Ele vai revelar em Êxodo capítulo 12 ali, o contingente que vai sair da terra do Egito. Por que que aqui esse número para mim e para você é desconhecido? Porque aqui, com as aflições, Israel vai continuar multiplicando. Então aqui, em Êxodo capítulo 1, esses 70 seres que chegam ao Egito, ele só vai se tornar conhecido o seu contingente lá em Êxodo capítulo 12. Revelando que os ramos de Jacó é uma inspiração de Adonai, porque mostra que essa geração que aqui está em Shemot, capítulo 1, essa geração aqui é uma geração pós-morte de José. Ela manteve-se na base da sustentação de Jacó aqui, da qual ela foi gerada. Jacó, da coxa de Jacó, diz os comentaristas. A coxa aqui, o termo é Yarek, e simboliza a virilidade de Jacó. E é símbolo de reprodução da fonte de vida e do pacto com Adonai. Esse contingente ele cresce honrando tanto José quanto Jacó, dando ali condição para que o pacto de Adonai se estabeleça. Assim foi desde o princípio. Quando o Eterno fala com Adão, ele diz assim: frutificai, Adão, multiplicai, enchei a terra. Depois vem Noa, ele fala a mesma coisa para Noé: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Agora os Benê Israel aqui, essa geração pós-morte de José, ele honra nessa sustentação da palavra emanada por Adonai. Olha aí em Êxodo capítulo 1, vamos ler até o verso 7. Eu vou fazer a leitura em outra versão, você acompanha aí na sua versão. Diz assim: Eis os nomes dos Benê Israel
que vem a Mitzraim, que é Egito, com Jacó. O homem e a sua casa, eles vêm. Rúben, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Asher. Esses são todos os seres que saíram da coxa de Jacó. 70 seres. E José estava no Egito. José morre. E todos os seus irmãos. E todo este ciclo. Aqui a Torá encerra um ciclo, porque morre José e todos os seus irmãos ali. Então encerra aqui um ciclo. Aqui encerra um ciclo do pequeno clã de Jacó, de 70 seres que chegaram ao Egito. Mas ele continuou o próximo verso. Os Bene Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu a terra deles. Uma terra que não pertencia a Israel. Interessante que o contingente de 70 seres aqui, para mim e para você, para Adonai, torna-se uma referência diante da multidão do povo ao qual ele já apreciava dos céus. Eu quero que você acompanhe comigo o relato de Moisés, lá em Números capítulo 11. Leitura que nós estamos fazendo. Hashem já contempla esses 70 seres, aqui agora passa a ser uma referência pela multidão e o contingente que está na terra de Israel. Nós vamos ler só 2 versículos para a gente depois voltar a esse texto aqui, que é muito interessante. Vamos ao verso 12. Não, vamos mais de 3. A partir do verso 12 diz assim: Moisés vai se colocar diante de Hashem. Ele diz assim, no verso 12: Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o para que me disseste, leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, à terra que juraste a teus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu, sozinho, não posso levar todo este povo. É muito pesado para mim. Para aí você identifica que já não é mais 70 seres que estão ali. Adonai vai botar essa representatividade aqui no verso seguinte. Se assim tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes a ver a minha própria ruína. Disse o Eterno a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Ele vai pegar uma representatividade dos 70 seres que adentraram no Egito. Ele fala assim, olha, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e oficiais do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Olha que interessante isso aqui, esse relato de Moisés. Olha o verso 16. Adonai diz a Moshe, ajunta-me 70 homens de anciãos de Israel, de quem tu sabes, Moisés, que são anciãos do povo e seus comissários. Toma-os na tenda do encontro, eles se postarão ali comigo. Eles estarão ali junto, de pé comigo. O texto aqui traz uma comparação de que os números dos filhos de Israel, que em Shemot, capítulo 1, se torna desconhecido para mim e para você, tornaram-se um número representativo diante da grande multidão que se encontraram, que se tornaram os filhos de Israel. O número 70, na gematria hebraica, é representada pela letra Ain. Eu não tenho a letra ali, esqueci de fazer, lembrei de você, Levi. Levi que ajuda. Mas eu corri lá e imprimi, porque precisa ter uma referência, né? Para quem não conhece o hebraico. Nós tínhamos aqui, mas ela tem um... eu pensei nisso, mas eu lembrei que ela deu um trabalho. Mas eu imprimi, Léo. Eu tenho aprendido hebraico com Leonardo, lá no projeto Neshama. Eu e a pastora Sandra, né? Nós temos aprendido lá no projeto Neshama. O Ain é essa letra aqui, é a 16ª letra do alfabeto hebraico. Vocês estão vendo? É o Ain. É a letra que fala dos olhos. A pastora, eu acho que já ensinou isso para nós,
Não vou ensinar como ela, não. A palavra Ain serve tanto para olho quanto para fonte. Representa o número 70. Interessante, né? Esses dois olhos aqui, olha, segundo os comentaristas, parece também com dois iudes, está vendo? Eu estou fazendo assim, mas está vendo? Esses os comentaristas falam. A gimatria é a atribuição que o hebraico dá ao valor de uma letra ou de um conjunto de letras, né? Que vai dar uma atribuição àquela letra. O Ai aqui representa tanto o olho como fonte. E tem um texto na Torá que vai manipular, no bom sentido da palavra, essa letra que é surpreendente para mim e para você. Adonai vai trabalhar essa letra para mim e para você. Vai lá em Gênesis capítulo 16. Vocês lembram muito bem de Sarai, aqui é Sarai, e da sua serva Agar. A conversa que Sara vai ter com Abraão, ela é estabelecida sobre, o comando desse diálogo é estabelecido sobre a letra Ai, que fala sobre olho e fonte. Olha só, no capítulo 16, vamos ao verso 5, ao verso 5 até o 7. Diz assim a Torá: Então disse Sarai a Abrão, eles não haviam ainda o nome sido alterado: Sobe sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Eterno julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. O anjo do Eterno encontrou junto a uma fonte de água, no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Eu vou ler em outra versão para você ver um ai circulando no diálogo. Sarai diz a Abrão: Minha violência é contra ti, Abraão. Ela diz, Abrão: Eu mesma dei a minha doméstica ao teu seio. Ela vê que está grávida e decresço aos teus olhos, aos olhos da serva Agar. Agora julgará Adonai entre mim e ti. Abrão diz a Sarai: Eis tua doméstica, está em tua mão. Faze-lhe o que lhe for melhor aos teus olhos. Sarai comete violência contra ela. Ela foge da frente dos seus olhos. O mensageiro de Adonai a encontra sobre o olho d'água, que é a fonte, no deserto, sobre o olho, sobre a estrada de Sur. O texto aqui é permeado pela letra Ain, e ela vai representar aqui a gematria 70, e ela aparece no diálogo entre Sarai e Abrão 5 vezes. Os exegetas logo representam que as 5 letras, aqui Ain manifestando aqui no texto, significam o quê? Os 5 livros da Torá, manifestando que a palavra de Adonai se cumprirá. Por isso que ela fala bem assim, que venha julgar, que a palavra de Adonai esteja entre mim e ti, Abraão. Ela clama que a palavra venha julgar essa situação com a serva. Então, olha que interessante. O número agora é uma referência pela multidão que vai estar, do contingente que encontra-se dentro dos Bene Israel, ali no Egito. O coração, diz um comentarista da Torá, uma coisa interessante que eu anotei aqui. Ele diz assim que o coração deseja o que os olhos percebem. Vamos analisar um pouquinho essa frase aqui, que é interessante. Por quê? Porque o comentarista da Torá, ele não diz que o coração deseja o que os olhos veem. Não. Ele diz assim, que o coração vai desejar
aquilo que o olho percebe. Yeshua, na tua palavra, ele vai dizer aqui 2 agentes de crime que nós temos. Agente é a arma que eu e você vamos usar para traçar os nossos crimes, é o coração e os olhos. Depois nós vamos nos textos para ver isso aí. Aqui o comentarista diz que os olhos percebem. Interessante, por quê? Porque perceber fala de percepção. O que é isso? É a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Você vai ver que Yeshua vai ser claro quanto a essa questão. Muito claro quanto a essa questão. Que despertado toda vez, esse desejo aí, esse chamar a atenção por uma percepção. Por quê? Porque o olho aqui não vai dizer do olho somente que vê, mas o olho que percebe. O comentarista não fala, mas Yeshua diz que isso que é percepção é visto por todo o seu corpo, não só pelos olhos, mas por todo o seu corpo. Yeshua manda dizer, Léo, tirar os olhos para que você não comete crime. Mas ali ele vai falar do ser. Yeshua fala assim que você e eu precisamos morrer para que eu não tenha a percepção negativa que o olho exerce. Isso é despertado em nós toda vez que nós entoamos o Shema Israel. Sim, ali no Shema Israel diz assim, que a Torá te seja por faixa entre os teus olhos e entre os teus olhos. Nós uma vez celebramos uma festa com o ruído das águas que correm, não foi? Não foi o ruído das águas, não? Que nós celebramos com essas 2 faixas, das 2 águas correndo. Foi um ruído, sim, né? Ok. Isso mesmo, bem lembrado, isso mesmo. Então, a Torá já nos tenta frear o meu e o seu desejo dos olhos, não, do meu ser por inteiro. Essa é a conversa ali entre Sarai e Abrão. O desejo que circulou ali foram desejos impróprios. A escrava se sentiu privilegiada de gerar um filho e ali começou a oprimir a outra. E ali vem o jogo dos olhos. Interessante que a Torá ainda diz, no final do Shema Israel, ele diz assim, ele vai finalizar, que a observação da Torá, através das franjas do talit, lembra que não devemos seguir o nosso coração e nem andar após os nossos olhos, pelos quais andai vos prostituindo. A Torá já nos alerta contra essa questão. O que vai fazer bloquear uma impiedade que está em mim ou contra mim? Gente, não precisa ir nos mestres da Torá para fazer essa pergunta. Você pode muito bem nas 2 parteiras que elas vão te responder. Muito simples. Elas ouviram a ordem do rei, do Deus do Egito, e elas temeram a eles? Não, o texto da Torá diz que elas temeram Adonai. É o temor que eu preciso ter, e que toda vez que você e eu proclamamos no Shema Israel, precisamos ter, é que eu preciso deter os meus desejos, porque é Ele que vai dificultar o meu andar diante de Adonai, e a ira de Adonai vem sobre mim. A percepção diz respeito ao meu ser. Vai lá em Mateus capítulo 5, para nós começarmos a ver isso com Yeshua. Mateus capítulo 5. Ele diz ali, Yeshua, no verso 27. Isso, no verso 27 ao verso 30. Texto simples, de fácil entendimento para mim e para você. Diz assim o verso 27. Posso ler? Ouvistes que foi dito aos antigos, ele está falando de Shema Israel. Não cometerás adultério, não trabalhar o seu olho na prostituição. Ele diz assim, qual o olho? Físico? Não, ele vai falar do ser, olha só. Eu, porém, vos digo,
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Olha os dois agentes de crime que Yeshua diz ali que eu tenho e você também: o olho e o coração. Então eu não preciso levar alguém para a minha intimidade para cometer adultério. O meu ser já cometeu. O meu ser já cometeu. O todo ser cometeu, porque os olhos vão desejar e o meu ser vai desejar. É isso aqui que eu desejo, é isso que é o frear que eu preciso e você também. Ele diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e tire-o para longe de ti. É melhor que perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. É melhor você parar de desejar do que você ir direto para o inferno. Sem escala. Vai direto. É Yeshua que está falando, não sou eu. Ele vai falar da mesma situação ali da mão direita do membro que precisa ser arrancado, porque senão o teu ser será lançado no inferno. Yeshua ainda ensina que o ser está em trevas, isto é, todo o seu corpo vira treva, todo o teu corpo vai para o inferno. É isso que Yeshua diz para mim e para você. Olha, continua a oração aí. Olha Mateus capítulo 6. Vai lá no verso 22 ao verso 23. Ele diz assim, olha, verso 22, do verso 23 do capítulo 6. A lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, vai ter vida. Você sabe de onde vem essa luz? É que o salmista no Salmo 19 ensina para mim e para você. Olha o 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas, quão morte está em ti. Olha em outra versão, a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho está intacto, se o teu olho não sofreu nenhuma alteração, se o seu olho não foi burlado nem tocado, nem imaculado, olha, ele diz assim, olha, todo o teu corpo é luminoso. Mas, se teu olho é criminoso, diz o texto, todo o teu corpo está em treva. Se a luz que está em ti escurece, se a Torá que devia estar em ti, e nós deveríamos estar glorificando ou gloriando a Torá, escurece, se isso acabar, irmãos, quão grandes estamos em trevas. Quão grande é a minha morte, quão grande é a escuridão que é em mim. E Yeshua ensina que o olho não é somente para uma vida no corpo, é para a vida do todo ser. Não é somente para que eu não tropece caminhando, não. É para que o meu ser não tropece. Você sabe como você pode restaurar o teu ser? Nós cantamos, agora mesmo. João leu, nós cantamos, vai lá para você ver. Salmos, capítulo 19. Salmo, capítulo 19. É perfeita a palavra do Eterno. Por isso que a ordem é torná-la gloriosa. Os céus, irmãos, declaram a glória de Elohim. Os céus declaram a glória de Elohim. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isso se chama transição. É isso que acontece ali no primeiro capítulo de Shemot. Aqui, ó, presta atenção. Um dia faz declaração de outro dia. Um ciclo faz declaração ao outro ciclo.
para que não haja uma quebra de unidade. Olha que interessante o verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói, a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso é outra extremidade deles. Nada se furta ao calor da Torá. A Torá do Eterno é perfeita e ela refrigera o ser. Ela refrigera o ser. O ser que eu cometi crime quando desejei outro alimento, a não ser aquele alimento que é servido para mim de segunda a domingo, Shabat a Shabat. Se você não tornar a Torá gloriosa para você, seu corpo, a luz que há no seu corpo se apagará e em grandes trevas eu e você nos tornaremos. A Torá do Eterno é a única responsável para restaurar o meu ser. O testemunho do Eterno, ele é fiel e dá sabedoria aos simples, àqueles que têm a simplicidade no coração. Por isso que o 70 vai representar a letra Ain e esses dois Yud aqui. Quanto que vale Yud? 10 vezes 7, que é o número da perfeição, 70. Então, a palavra do Eterno está entrelaçada para que nós venhamos dar à Torá a devida honra a que ela merece. A devida honra que ela merece. O meu ser estará em trevas se eu não andar segundo o padrão exigido de Adonai para isso. Para mim e para você. Pode falar, me ajuda mesmo. Permita, sou eu. Ressalta, Léo. Ressalta depois. Passou por ela, mas ela é o cerne da questão. O olhar, ele representa o desejo do interior. Então, quando eu permito que os meus olhos traduzam o que há no meu interior, é o ponto de intimidade que eu tenho com o que este sentido representa na minha vida. Você vai ter que falar de novo isso aí. É porque você passou rápido assim pela questão. Não. E eu acho importante a gente segurar um pouquinho nisso, enfatizar, mesmo. Porque a letra A ela tem um peso muito grande, porque ela representa aquilo que no princípio foi o problema de todas as coisas. Porque simplesmente quando Yeshua fala ali, se os teus olhos forem maus, arranque-o, porque é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que perecer com os dois olhos. Quando ele lá na frente vai falar assim, como pode um cego guiar outro cego? Isso. Não é uma frase de efeito falando da atribuição, ou pelo menos da falta de atribuição de visão, que alguém privado do sentimento, da capacidade visual, vai fazer outro cair num buraco físico. Não, ali ele está falando de um tropeço, porque se os seus olhos já estão fechados para a Torá, e você é cego para ela, como é que você vai conduzir alguém? Os dois vão cair no mesmo buraco. Ele está falando de que se o seu ser é cego para a Torá, simplesmente os seus olhos físicos, eles são cegos também. O olho físico é o menor dos problemas. O problema é que ele traduz uma cegueira do interior do homem, que é onde você está entrando no ponto do Ain conosco. Porque se você prestar atenção, a romantização criada pelos ensinos teológicos sobre a Bíblia Sagrada em geral, elas são dos maiores crimes contra a humanidade que deveria estar sendo julgado naquele tribunal de Haia lá na Holanda. Por que isso? Porque quando você tira da Torá a solidez que a Torá tem de te ensinar a realidade dos fatos... A verdade, né? Porque quando a gente olha lá atrás, é assim, não, a serpente enganou a mulher. E enganou o homem. Não. Mesmo o homem tendo sido formado à imagem e semelhança do Criador, foi dada uma ordem ao homem no Gênesis 2, verso 16. Eu te coloco no Éden, lavra e cuida do campo. O homem e o campo são a mesma coisa. Então ele estava dando uma ordem para que Adão e Eva cuidassem de quê? Do seu próprio interior.
Então, quando ele diz, cuida do campo e lavra o campo, cuida do teu interior. E aonde que a astúcia da serpente vai entrar no capítulo 3? Ela lança sobre Eva uma indução para que Eva expusesse o seu interior. O Eterno proibiu que comesse de todos os frutos do campo. Isso mesmo. Mentira. Essa é a astúcia. A serpente sabia que Adonai não havia proibido de comer de todos os frutos. Aí Eva começa a expor um interior falível. Não, o Eterno só nos proibiu tocar e comer a árvore do bem e do mal, quando Adonai disse que só não poderia comer. Ele nunca vedou o toque. Então a serpente astutamente identifica um problema de desejo interior em Eva de tocar aquilo que era proibido para poder possuir o que é proibido. Isso que é o que você está ensinando, que é o poder que os olhos têm, de que quando nós tocamos naquilo que desejamos, nós já cometemos o crime interior há muito mais tempo. E olha como é que o texto transcorre. Se antecipa. Exatamente. Olha como é que o texto no capítulo 3 de Gênesis vai transcorrer. Verso 5. Porque Elohim sabe que no dia em que comerdes, aí a serpente já não entra no toque, ela já entra na verdade, que no dia que comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Mas olha que interessante o verso 6. Vendo o Ain, olhando, a mulher, aquela árvore, ela era boa para comer. Antes de tocar e antes de provar, ela já tinha a plena satisfação do prazer que aquela fruta daria ao ser dela. A Torá é perfeita. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela e comeu. Então os olhos foram abertos de ambos e conheceram que estavam nus. O prazer de comer o fruto antecedeu a experiência física de engolir o fruto. Ou seja, a satisfação do pecado aconteceu antes de consumá-lo, fisicamente falando. Porque no interior os olhos já haviam saciado o desejo da alma de Eva de comer daquele fruto e de ter prazer. E Yeshua está entrando para ajustar esse problema da humanidade, que lá no princípio a serpente expôs que já estava conosco. Era esse... Exatamente. Ele vai continuar um ensino no capítulo 7, depois nós vamos lá, já que você tocou no assunto, lá no capítulo 7, Yeshua continua esse ensino, Léo. Porque nós aprendemos que o Salmo 16 diz assim, livre do ídolo, livre da morte. Aqui Yeshua ensina, se o teu olho for mau, livre-se do olho, livre-se da morte. Livre-se desse desejo interior incontrolável. Que Adonai fala assim, você tem que pôr um pia em você, para deter. Pia, quebra-mar, vai quebrar ali, porque os desejos eles são intensos, eles vêm com uma força que você acha que vai controlar e não controla, irmão. Isso, uma tsunami, que você não consegue controlar. Fala Um desejo de uma posição, é um desejo de uma outra mulher, é um desejo de ter qualquer coisa. Ela é como uma tsunami sobre nós. E Yeshua, quando fala ali, Léo, em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele está repetindo Números 11. Isso. Ele está repetindo. Isso. É o apetite. Desejou outro desejo. O apetite desordenado por carne. É isso que está em... E ele vai repetir ali a questão dos olhos. Então, a revolta contra a Torá. Simplesmente. Revolta contra a Torá. É revolta contra a Torá. Perfeito. Porque a Torá vai te ensinar o contrário e você quer continuar recebendo a tsunami sobre você. A tsunami vem trazendo lixo, ela vem trazendo as casas que ela derrubou sobre você, todo o entulho, toda a areia, toda a sujeira. Você morre na primeira batida das águas em você. Então, ele aconselha que você crie um pier. Isso. Eu nunca li isso em lugar nenhum, nunca vi isso, mas ouvimos do Espírito essa semana. Não foi assim? Foi. Antes de todas as avalanches virem sobre nós. Levante um pier, um quebra-mar diante dos seus olhos.
para que uma tsunami, que são os desejos, não venha e te tome. Como é que... Da sarça ardente, ele vê essa... Aqui, porque ele precisava ter quando medo. ele nos coloca, porque é muito séria essa questão, põe a palavra na Bimá. Ele põe. E põe todo o povo a orar a palavra. Ele se antecipa para nos ensinar e ensinar a Torá. E nós começamos a repetir. Você sabe por quê? E a murmurar a palavra. Murmurar não, ruminar. Ruminar. Eu entendo que quando Adonai faz isso em nosso meio, porque primeiro eu preciso julgar as minhas ações. A mim mesmo, Salmo 26. Julga-me, Adonai. Por quê? Porque como nós, como corpo do Mashiach, vamos julgar as outras questões. Como se eu tenho uma trave no meu olho, eu insisto em manter a trave no meu olho, eu não tenho condição de ir lá e tirar a trave do outro. Não tenho. Yeshua ensina aqui, ó. Lá em Mateus, nós estávamos no capítulo 6, olha o capítulo 7. Esse ensino dele é porque a comunidade do Mashiach precisava se posicionar para que a Torá precisa ser aplicada e tornar-se gloriosa no meio da comunidade. É uma função minha e sua tornar a Torá gloriosa. Mas para isso eu preciso entender e aprender a Torá. Como diz Leonardo, tirar todo o romantismo ao qual nós somos prejudicados, criados, né? Capítulo 7, ele fala ali, deixa eu ver o verso, eu anotei aqui, é o 3 e o 5, logo no início aí do capítulo 7. Ele assim: por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trava que está no teu olho? Julga-se primeiro, para que você possa ter condição. Por isso que ele vai falando da questão do olho. Tira de você essa avalanche de desejo, para que você tenha condição de ajudar o próximo. Ou, verso 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso, eia, usamos de astúcia, não é isso que a cobra fala? Eia, usamos de astúcia, o rei do Egito fala igualmente para mim e para você. Volta lá na Torá para você ver. Para os olhos de Faraó, a solução desse contingente que cresce ali é a violência, é violentá-los. Os olhos do Faraó são olhos violentos, mas essa semana nós comentamos dentro do carro da Luzia. Eu comentei com a Luzia, né, Luzia? Mas eles são ímpios, eles podem. Os olhos deles são treinados para isso, os nossos. Não, nós não podemos. Nós não podemos. De uma questão que a gente observou, sim, mas eles são ímpios. Eles podem fazer. Agora, a partir do momento que eles tomam a posição em lutar, em estar do lado do lutador de El, que é a geração de Jacó, que entra agora nessa porção. A partir do momento que você toma a posição ali, já não te pertence mais essa questão de infidelidade, não pertence mais essa questão de impiedade para mim e para você. Para os olhos de Faraó, a solução é violentá-los. Na Torá, ele não usa o termo violência, ele usa o termo perek, que significa severidade ou dureza. É isso que diz o escritor da Torá. Por que ele faz isso? Porque a Torá vai colocar qual é a intenção do nosso e do seu opressor, do meu, seu opressor. Mas, para os que estão sendo oprimidos, é violência. É violência. Quando nós estamos trabalhando no projeto Nechamar, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? A intenção daquele que oprimiu é porque ele foi severo e duro naquele momento. Mas para a justiça é uma violência. Para quem foi a vítima é uma violência. Por isso que você tem que andar no equilíbrio da Torá. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 1, verso 12. Ele diz assim, eu falei e não fui, né? Shemot. Êxodo, capítulo 1. Eu começo a ler Êxodo capítulo 1, não consigo chegar no capítulo 6. Eu acho que a gente tinha que fazer assim, né? Esse ano a gente o 5, o ano que vem o 2, né, Leandro? Porque
É muito assunto para nós, não é, Levi? Levi falou assim, até o 6, né? É muito assunto para nós. É muito assunto. Mas a gente vai nas emergências que Adonai nos dá. Olha o verso 12. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se escapava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Em outra diz assim, olha, quanto mais violentavam, mais ele se multiplicava e abre espaço, ele vai largando as tendas no Egito. Eles se aborrecem diante dos filhos de Israel. Os egípcios, Mitzraim, escravizam os filhos de Israel. Com o quê? Com brutalidade. Eles tornam a sua vida amarga com dura servidão nos campos, além de todo o tijolo da servidão que foram submetidos com brutalidade. A violência que essa versão traz, ele traz como se fosse o Hamas, violência, Hamas, o termo, né? Que fala, o termo no hebraico fala de uma extrema impiedade, é uma extrema aplicação de injustiça. É contra isso que você e eu temos que barrar, os nossos olhos têm que barrar. Essa extrema iniquidade que foi para você falar assim, não, eu só olhei, Ulisses, eu não trouxe ninguém para a minha intimidade, eu só olhei. Para mim é isso, mas para a Torá você causou violência, injustiça. Você foi um Hamas, um violento. É isso assim que diz a Torá. O novo faraó que agora assume aqui, os estudiosos falam que é Ramsés II. É ele que vai dar continuidade, depois o filho dele vai estar no êxodo, na saída de Israel. Ele diz assim, a Torá diz que ele não conhecia José. A Torá está mentindo? Não, não está mentindo. Ele não conhecia José. Eu que tenho que saber entender o que é não conhecer José. A Torá não mente, mas você precisa entender o que é não conhecer José. O que não é conhecer a transição que os céus anunciam para o outro dia, para nós no dia de hoje. Não é assim que a Torá fala? Eu que preciso. Não conhecer é não concordar com a política administrativa estabelecida por José, sob inspiração de Adonai. Vocês creem mesmo que ele não conhecia? Você acha mesmo que eles não conheciam José? Como é o nome de José? Ali no Egito? Zafenat Paneia, né? É em Gênesis que fala. Você acha que ele não conhecia esse homem? Você acha que irmão, se você for lá ver toda a arqueologia, estudando, a arqueologia te prova que José esteve no Egito. Agora um rei do Egito não conhecia. Não, ele não conhecia, porque ele não reconhece as beneficências dadas por José. Não pode conhecer. Por quê? Porque agora ele vai apagar as obras de José para que as suas obras sejam exaltadas. Ele vai botar a Torá para debaixo da areia do Egito, para que as construções do Egito falem o nome de Ramsés, fala o nome do rei do Egito. O governo, a transição de governo, ele vai apagar o nome de... Por quê? Olha só, Flávio Joséfo, um escritor, ele diz que o nome de Zafenat Paneia é aquele que sabe das coisas, o conhecedor de tudo. No Egito, ele é conhecido como aquele que Deus fala e ele vive. No Egito, ele é conhecido como um revelador de segredos. Ora, Ramsés não sabe quem é esse? Ramsés. Sabe sim. Não concordava. Ele não reconhece as obras estabelecidas pelo... Tanto é que o que ele vai fazer? Ele vai escravizar o povo de Israel na cidade de celeiros, irmãos. De quem ele furta essa ideia? Cidade de celeiros. De quem ele furta essa ideia? De Zafenat Paneia, que é José. Ele furta essa intenção dele.
Irmãos, ele se ergue e usa de sua sabedoria humana, aquilo que Leonardo, a Torá é perfeita. Ele traz para nós um texto que é exatamente aqui. Ele usa de sabedoria humana, ele extrai daquilo que está mais íntimo para usar contra você mesmo, para ir contra o cumprimento do pacto do juramento. Para ir contra o pacto do juramento. A ação física de Faraó e dos seus opressores de Israel tem uma implicação espiritual. Por quê? Porque agora Jacó, os Benei Jacó, assume a sua identidade espiritual como os Benei Israel, os filhos de Israel. Por isso que a implicação passa a ser espiritual, cuja intenção é impedir que os filhos de Israel venham conhecer o tempo da visitação de Adonai. Isso é obra dos impérios. Não gosto de falar muito isso não, que me lembra a pessoa. Mas é obra do Império do Egito. É obra do Império Romano até nos dias de hoje. Porque o Ai abriu os nossos olhos. Porque a Torá abriu os nossos olhos. Sim, Yeshua, você acha que ele vai ali em Israel cometer esse romantismo todo, né? Não, ele chora sobre Israel. Esse menino que nasceu na manjedoura, tão frágilzinho, coitadinho, né? Pobrezinho, e o menino que nasceu, ele é o julgador de Israel, é o remidor das nossas faltas. Coitadinho sou eu e você, irmãos. Vai lá para você ver Yeshua no capítulo de Lucas 19. Os impérios, a Babilônia faz isso, você vê Isaías lutando contra isso. O Egito está fazendo isso aqui para nós. Roma, até o dia de hoje, esse império maldito faz isso no meio de nós até o dia de hoje. Vai lá em Lucas 19 para você ver Yeshua. Mas não chora não com Yeshua, porque eu chorei quando eu vi Yeshua aqui. Mas não com a sensação de que ele é coitadinho, não. Porque ele traz um julgamento muito sério aqui em Lucas capítulo 19, verso 41. Olha só, ele vai chegar à cidade de Jerusalém. Chegando, posso ler? Quando ia, verso 41 do capítulo 19 de Lucas. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre Jerusalém. Ele chora, ele derrama o seu lamento sobre. Ele diz assim: se tu conhecesse, ao menos neste teu dia, hoje, Shabat, o que há que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Foram encobertos aos teus olhos. Ao meu e aos teus olhos. Verso 43, dirá assim: dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão, agora ele julga, de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e teus filhos de dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhece o tempo da sua visitação. É isso aqui que o Faraó quer, que não fique pedra sobre esse contingente que se forma dentro da nação, porque ele não podia reconhecer o tempo da visitação. Os 400 anos está se cumprindo. Israel vai clamar. Cumpriu-se o tempo estabelecido pela Torá em Gênesis capítulo 15, 400 anos ficarás ali detido. O espírito de iniquidade que está sobre Faraó reconhece o tempo. Reconhece o tempo. E ele vai cessar esse tempo para que Israel não clame. Porque se Israel clamar, Adonai virá, descerá. Israel clama. Adonai clama. E eu e você precisamos clamar. Adonai clama e eu e você precisamos clamar.
Ele diz ali no capítulo 19, em outra versão, diz assim: quando ele se aproxima e vê a cidade, ele chora por Jerusalém. E diz: se tivesses conhecido neste dia, tu também, a aproximação da paz que está vindo sobre ti. Ele está falando sobre ele. Que Yeshua quer que você e eu fizéssemos adesão a Hashem. Isaías 27:5 diz: aquele que quer fazer paz, que se una, que se une a mim, eu acho, é o texto diz. 27:5 ou 25:27. Faça paz comigo. É isso aqui que Yeshua está proclamando. Mas agora tornou-se oculto aos teus olhos. Você deixou passar o tempo da visitação de Adonai. Não, amanhã eu vou no Shabat, hoje eu não posso não. Esse ano talvez eu consiga chegar aqui em Peça. Se o serviço deixar, eu não ter que viajar, né? Então, vamos ver aí. Yeshua fala: você não consegue servir a dois senhores. E outros abandonam, desprezando a Torá. Capítulo 19, que nós, 126, não é? Que nós lemos semana passada. Isso se tornou físico em nosso meio. Irmãos, vocês precisam ver a movimentação do Espírito nesta casa. Estarei eu mentindo? A pessoa vem e entrega tudo. Não quero mais nada. E ele entrega exatamente a Torá. Deixou de tornar a gloriosa em seu meio. Em seu seio, em seu ser. Um desprezo incompreensível para mim e para você. Ele diz assim, dias te sobrevirão, em que os teus inimigos erguerão muralhas contra ti. Serás cercada e sitiada. Virão te oprimir de todas as partes. Serás atiradas à terra com os teus filhos dentro de ti. Não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconhece o tempo da tua visitação. Isso significa a falta de lucidez, é a consequência das opressões que você cai, das infidelidades e dos adultérios que você e eu praticamos. Vai te deixar a minha visão turva, mas Adonai vai se lembrar do seu povo, diz a Torá. Adonai vai se lembrar do seu povo e vai visitar o Egito. Adonai vai visitar o Egito. Nessa porção ele vai visitar o Egito. Vai lá em Êxodo capítulo 2. Eu vou andar um pouquinho, senão eu vou ficar no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Agora verás, nós vamos então lá depois, se cumpre ou não a minha palavra. Isso, Rita. É palavras que Adonai põe no púlpito. Você acha que vem da nossa mente humana? Você acha que João vem ler Isaías 51 que você leu, não foi? Porque ele achou bonitinho? Não, gente. A palavra vem e estabelece no meio de nós um juízo e julgamento. Ele diz assim, o verso 23, ele fala bem assim, depois de muitos dias... Olha só, ele vai visitar Adonai. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Ramsés morreu. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Elohim. Ouviu Elohim o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. É essa que é a adesão que eu e você precisamos fazer. É essa aliança que vai tornar a Torá gloriosa e vai fazer o meu ser e o teu ser equilibrado. Ouviu Elohim o gemido com Abraão e Isaac e lembrou-se de Abraão, Isaac e Jacó. Atentou Elohim para os filhos de Israel e Elohim os conheceu. Aí assim, nestes numerosos dias, diz o texto, o rei do Egito morre. Os filhos de Israel gemem por causa da servidão, eles vão clamar a Adonai. Da servidão, seu apelo sobe até Elohim. Elohim ouve o seu lamento, Elohim se lembra do seu pacto com Abraão, com Isaac e Jacó. Elohim vê os Bnei Israel. Foi a mesma coisa que aconteceu ali com a serva de Sara. Adonai viu a violência que Sara fez com a sua serva.
Adonai vê, meu amado, que a serva fez a ela. Ele vem para julgar as questões ali. O ai vem para botar equilíbrio ali na questão. Volta à sua serva. Volta à sua serva. Ele diz. Aqui, ó. Elohim sabe, os filhos de Israel receberão. Volta à sua senhora, ele diz. Isso, volta à sua senhora. Israel vai somente reconhecer que Elohim sabe da sua existência e ouviu o seu clamor, só no capítulo 4, lá, quando Moisés e Arão vão lá notificar Israel: olha, Adonai ouviu o seu clamor, Adonai ouviu os teus gemidos. Aí o que eles vão fazer? Vão temer e vão crer. Ah, então tá, Adonai ouviu o meu gemido. Os filhos de Israel clamam, Adonai ouve. O clamor é um brado, irmãos. A ação de suplicar, de fazer uma queixa, um lamento ou ainda uma reclamação e um protesto, de forma insistente e aos gritos. Isso é um clamor. Tem outra versão que diz que clamor também é uma súplica, um pedido no intuito de rogar alguma coisa a alguém. É implorar a uma instância em tom elevado de voz. Isso é o tempo todo natural. O salmista, no capítulo 130, ele vai reclamar das profundezas do seu ser. Clama a Hashem. Ele fala das minhas profundezas, do meu interior, que comete crime contra ti por causa dos meus desejos. O salmista, ele clama, ele reconhece que o seu interior é criminoso, ele vai clamar, ele vai suplicar, e Adonai vai ouvir o clamor do salmista. Jonas capítulo 2 é mesmo clamor, ele grita das profundezas, só que não é do seu ser. Jonas grita da profundeza da sepultura. Os comentaristas da Torá são enfáticos com dizerem que ali Jonas não está simplesmente se regozijando dentro da barriga de um peixe, pensando, não. Ali ele vai gritar e vai clamar, porque o seu ser morre, perde a luz, porque ele preferiu outro alimento do que seguir a ordem prescrita na Torá para ele. Grita das profundezas da sepultura, diz o texto, da morte. Em Shemor, o clamor é uma súplica diante da impiedade do Egito. Mas Rita Alvina, o clamor em Números capítulo 11 é contra uma rebeldia contra Adonai. Uma falta de concordância total com Adonai. Você vai ver os Bnei Israel fazendo uso do clamor de forma completa. Ele clama porque algo está muito ruim para comigo. Eu vou clamar diante de Hashem. Eu chego aqui, choro diante da Torá. Adonai vai lá, manda eu abandonar os meus desejos. Aí eu vou reclamar com Adonai. Hashem. Não é assim que eu quero. Não é assim que eu desejo. É assim que eles vão fazer aqui. Olha só, vai na Êxodo capítulo 3. Ele diz assim no verso 7. Olha só. Então disse o Eterno a Moshe. Capítulo 3, verso 7. Olha a súplica. Então disse o Eterno: de fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci, ele vai fazer a visita ao Egito, para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, ele fala, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, Moisés, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Primeiro vai a Faraó, depois vai aos Bnei Israel. Primeiro vai a Faraó e diz que eu preciso retirar
os meus filhos do Egito. Olha o verso 7, diz assim, Adonai diz, eu vi a humilhação do meu povo em Mitzraim, no Egito. Eu ouvi a sua vociferação face aos seus tiranos. Sim, eu conheci as suas dores. Olha o verso 7, diz assim, olha, verso 9. Agora eis, a vociferação dos Bene Israel chegou a mim. Eu vi também a opressão com que os Mitzraim os oprimem. O clamor da opressão ao qual estava sentindo naquele momento, Adonai vê e vai visitar o Egito. Mas se você clamar, Adonai vai visitar você e a mim. Vai lá em Números capítulo 11. Aqui, os comentaristas dizem que é um praguejar contra Adonai. É a mesma coisa, é um clamor que eles vão fazer. Nós nos reportamos, eu e você, sempre ao único Elohim. Mas quando eu vou para diante de Adonai, eu vou botar as minhas múltiplas carências. Ao único Elohim eu clamo. Mas quando eu me apresento a Ele, eu vou elencar para Ele todas as minhas carências. Números capítulo 11 é o texto que nós estamos orando. Texto da Torá. Adonai pôs na Bimá e nós estamos orando. Números capítulo 11. Diz assim. Será que eu vou precisar ler tudo? Vamos só no início. Diz assim, ora, verso 1. O povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Eterno. Ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu. Adonai vai visitar o seu povo. Acendeu igualzinho Yeshua falou. Vocês não reconhecem o tempo da visitação, mas o opressor virá sobre ti. Ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu e o fogo do Eterno acendeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, Moisés apresenta o clamor diante de Adonai. Aqui, ó. Ele orou ao Eterno e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Eterno se acendera entre eles. O populacho, em algumas versões, diz assim, a corja. Aquele que se reuniram contra Adonai. Alguns autores falam a corja. Interessante, né? Que estava no meio deles, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? É o mesmo choro lá do Egito? É o mesmo choro que há no Egito? Então o choro do Egito para nós já passou, né? O nosso choro hoje, sabe por quê? Porque nós queremos carne. Nós queremos que o meu desejo e o seu desejo venha florescer e seja atendido por Adonai. Ai, pai. São bolhas. Entenderam bem, são bolhas que se formam e elas vão cair na terra e vão se desmanchar, porque são bolhas. A terra vai consumi-las, porque Adonai vai fazer isso, desfazer-se. Isso é a mesma coisa que tentar Adonai. Quando nós nos colocamos diante dele para cumprir um desejo carnal na nossa vida. Nós não podemos nos embolar com estas coisas. Nós precisamos caminhar anunciando Torá. Amém. Com todo respeito e com todo temor, Adonai. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. 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 Esse choro por desejo de carne vai fazer que Adonai venha visitar o seu povo. Continua a leitura aí. Vai até o verso 17. Não, vamos pular, vai ao 19. Diz assim: Ele vai visitar o povo e vai dizer: não comereis um dia a carne que eu desejo, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias,
mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitastes ao Eterno que está no meio de vós. Rejeitou Adonai que está visitando a mim e a você. E choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Por que eu chorei ali no Egito, pastor? Por que eu clamei? Por que Adonai me deixou lá com a opressão do Egito? Esse é o clamor deles aqui. Lá tinha pepino, tinha cebola, tinha alho poró, né? Tinha tudo isso aí. Tinha ceia, tinha tudo. Disse Moisés: 600 mil homens. 600 mil homens. Olha aqui, ó. Tinha esquecido aqui, ó, revelando aqui, Léo, também o contingente. 600 mil homens de pé. É este povo no meio do qual estou. E tu dizes: dá-lhes aí carne e comerão o mês inteiro. Matação para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhes bastassem. Achutação para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Moisés está querendo entender como é que Adonai fará isso. Respondeu 23, o Eterno a Moisés: ter-se-ei encurtado o braço do Eterno. Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Você vai esperar que se cumpra a palavra de Adonai? Então verás, para que se cumpre ou não a minha palavra. Por isso que Adonai clama também. Existe um livro na Torá que você conhece, eu também, se chama Levítico, é o terceiro livro, né? É Vaikra. E ele clama. Os rabis falam que o livro Vaikra é um clamor de Adonai para que o povo prestasse um serviço para ele. Egito. Israel, esse pecado que você está frisando para nós aqui no capítulo 11, é um problema de não observar o tempo da visitação de Adonai, porque ao longo de todo um ciclo de deserto, a arca esteve no meio do arraial. Ela, no capítulo 10, ela se põe à frente do exército. Era o único movimento que a arca poderia fazer, porque ela seria o movimento de cruzar o Jordão. Nesse momento, onde Adonai visita Israel para o cumprimento da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, eles vão e clamam por carne. É um tempo muito específico. Você só vai ver a arca indo à frente de novo 40 anos depois com Josué, quando eles vão cruzar o Jordão ali no ribeiro de Arade com Josué. Então, não só o desejar o Egito, mas o momento qual você escolhe, como Yeshua falou, você não observa, né? Que o tempo da tua paz está na tua frente e você não recebe essa visitação. É isso daí que marca o capítulo 11, é a falta de compreensão do tempo que Adonai escolheu para te levar à promessa. E você, nessa hora, você deseja o retrocesso para voltar. 2 anos tinham se passado aqui da saída do Egito. Era o 2º ano. Isso é difícil demais para nós, irmãos. É difícil demais, porque quando eu ouvi esse comentário, eu lembrei de você, Ulisses, que Ulisses reuniu com os homens semana passada. Adonai clama, Vaikra, para que os homens prestem um serviço de qualidade ao Eterno. Você imaginou, Ulisses, Adonai clamando para nós? Porque nós não estamos reconhecendo o tempo de Adonai. Não está. Eu prefiro fazer outra coisa. Me ocupo com outra coisa. Cuidado com as suas urgências, irmãos. Tem que ser urgência por Adonai. Gritar, Vaikra significa... a raiz é cará, significa gritar, chamar, proclamar. É uma proclamação pública da Torá através dos serviços de penetração no interior do santuário. É isso que o Eterno nos chama, pastora. Entre no interior do santuário. Adonai vai penetrar no seu e no meu interior com a visitação que Ele vai fazer para nós. Ele vai penetrar o serviço sacerdotal entregue a Israel para anunciar o nome de Adonai. Ao se levantar para cumprir a sua palavra, Adonai vai torná-la gloriosa, irmãos. Para se levantar no tempo da visitação,
para que a sua palavra em Números capítulo 11, verso 23, a parte B, agora verás se a minha palavra cumpre ou não. Você verás que a minha palavra cumprirá. Ele vai se levantar, irmão, para que essa palavra se cumpre, para tornar essa Torá gloriosa. Diz Isaías capítulo 42, eu vou encerrar com essa palavra. Vai lá em Isaías 42. Isaías. Deixo. Olha só, veja que o versículo 6, que a Torá pastor? diz assim, olha, de Números 11, o versículo 6. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná, esta comida que tu estás dando, Adonai. Não é? essa questão. Mas aqui em outra tradução diz assim, agora nosso ser está seco, mais nada, nossos olhos nada mais têm senão o maná. Quer dizer, eu só vejo é a reclamação que fazem continuamente contra esta casa. Eu só ouço acusação, eu quero ouvir coisas boas, por isso eu deixo de ir, eu deixo de ouvir. Olha o versículo 7. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência como a de bidélio. Olha aqui, o maná é como grão de coriandro, e seu olho como olho de bidélio. Bidélio é uma pedra preciosa declarada em Gênesis 2, versículo 12. O meu olho tem que ser como uma pedra preciosa. Buscar coisas preciosas que é Torá. É isso que ele está falando aqui. O texto que ele deu, mesmo que nós fôssemos espirituais dos espirituais, nós não conseguiríamos ajustar Torá com palavra de Yeshua, com Salmo, nunca na vida. Nós somos pecadores e miseráveis, criminosos. Isso. Não somos capazes disso, para que ver se as pessoas compreendem que nós não estamos falando de nós mesmos. Não. Mas nós estamos implorando a eles que olhem o tempo que nós nos encontramos e pare de discordar de Adonai. Para de enfrentar Adonai. Para de clamar com violência contra Adonai. O capítulo 42, que eu vou encerrar agora pela manhã, olha lá do profeta Isaías. Diz assim, vai ao verso 13. Ele diz assim, o Eterno vai se levantar, ó. O Eterno, como poderoso, sairá como homem de guerra. Ele vem contra a mim e contra você. Ele vai se levantar como homem de guerra. Despertará o zelo. Clamará, ele clama, e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, ao clamor de Adonai nos nossos ouvidos, arfando e arquejando. Os montes outeiro tomarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terras áridas, e as lagoas secarei a visitação de Adonai. Guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Não é um cego de visão física, mas aqueles que têm o seu ser embotados. Olha, ele diz assim, farei que caminho, verso 16, por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e coisas tortas endireitarei. Essas coisas desfarei e nunca os desampararei. Mas os que confiam em imagem de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois os nossos deuses, tornarão atrás e se confundirão de vergonha. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo? Ele está falando com o ímpio, porque o ímpio pode fazer impiedade, mas você que se diz servo de Adonai, não. Ele vai falar assim, quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o meu amigo? E cego como o servo do Eterno? Tu vistes muitas coisas,
mas não aguardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua própria justiça, engrandecer a tua Torá e torná-la gloriosa. Amém. Eterno, em nome de Yeshua, o Senhor tem total liberdade nesta casa. O Senhor tem total liberdade de falar e gritar aos nossos ouvidos, para que nós, com muita dificuldade, possamos entender aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Continue sim, Pai, a nos exortar. Continue sim a nos exortar. Não olhe, ó Eterno, para os nossos defeitos, que nós somos carentes. Nós, diante do único Elohim, viemos com um relatório de carências para Ti. Mas olha pela nossa persistência em seguir-te, em olhar para Ti, em guardar a Tua Torá e torná-la gloriosa conforme emanado na Tua palavra. Seja conosco neste Shabat. Fala ao nosso coração e guia-nos, ó Pai, para a Tua presença. E é em nome do Teu Filho Yeshua que nós, nesse momento, nos prostramos diante da Tua Torá. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Yevarecha Adonai verishmirecha, Yei Adonai palavelecha vironeca, Issa Adonai palavelecha viasemelecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Yeshua, o Messias. Amém.